sou Maíra Poubel, professora de História. A gente vai fazer agora no explicador virtual alguns exercícios sobre a ditadura militar no Brasil. Bom, vamos aqui a primeira. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhados no caos, na anarquia, na luta civil. Manifesto dos Ministros Militares à Nação, em 29 de agosto de 1961. Este manifesto revela que os militares, já vinham há um tempo tentando tomar a frente do Brasil, tomar a frente no rumo do que estava acontecendo. Jânio Quadros renuncia, João Goulart entra assim, tendo uma série de desacordos, uma série de pessoas que questionavam e duvidavam dos rumos que ele daria para o país. Uma grande oposição ao João Goulart eram os militares, que fizeram esse manifesto falando dos medos, dos temores que tinham em relação à chegada dele à presidência. Então o manifesto está revelando que os militares estavam excluídos de qualquer poder no regime da democracia presidencial. Eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Se justificava uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Apoiavam interferência externa nas questões de política interna do país. E eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. E olha só, então incentivo na presidência em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe, ele vai ter o mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Então está falando o quê? Que tem que de alguma forma reduzir um pouco os poderes que ele teria enquanto presidente. Então qual seria a forma encontrada para reduzir esse poder? Vamos olhar aqui. Vocês acham que eles estavam excluídos de qualquer poder no regime democrático? Bom, se eles estivessem excluídos, eles nem fariam esse manifesto. Favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Aqui não está dizendo nada sobre acabar com a democracia, e o parlamentarismo poderia ser uma alternativa a essas amplas liberdades que o João Goulart teria enquanto presidente. Se justificavam possibilidade de intervenção armada, você pode ficar até em dúvida. Apoiavam interferência externa nas questões da política. Aqui nesse manifesto isso não está claro, não está falando sobre isso. E eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. Bom, até a questão socialista era muito forte, mas nesse manifesto é o que está deixando mais claro? Não, Então você risca esse daqui também. Você tem como resposta certa a letra C. Justificava uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Como assim? Justificavam que para você manter esse regime democrático, às vezes fosse necessário tirar o poder daquele que estava, nem que para isso fosse preciso usar armas, pegar em armas, ok? Vamos para a próxima. 2. Em relação ao golpe militar de 64 no Brasil, pode-se dizer que, vamos lá, olhar as alternativas e ver quais delas estão certas. Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João Goulart. Então vamos começar. Uma conspiração civil-militar. A gente pega esse momento e chama de ditadura militar como se apenas os militares tivessem feito parte. Na verdade, para eles conseguirem chegar ao poder, foi porque a população civil teve uma grande apoio. Eles apoiaram essa entrada dos militares. De alguma forma, o medo da Revolução Comunista, essa aproximação que vinham com os regimes do bloco socialista, isso fez com que a sociedade civil também apoiasse a chegada dos militares. Por isso, essa questão aqui, conspiração civil-militar. Para lembrar que os militares teriam poder, foi porque a sociedade civil em grande parte apoiou. É só lembrar em São Paulo, a Marcha pela Família, Liberdade,
enfim, que era a maior parte da classe média apoiando a instauração da intervenção dos militares. Então você vê, conspiração civil-militar com os rumos nacionalistas. Ok, essa daqui tá certa. Então vamos para a resposta aqui no final e já riscar aqui não tem a 1? Bom, a E não tem 1, então você risca. Aqui tem 1, aqui tem 1. Essa também não tem, já risca também. Olha só, de 5 você já tem agora só 2 opções. Então vamos para 2. Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. Foi isso que aconteceu? Bom, deixa essa ali guardadinha. 3. Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira, a tentativa de João Goulart de aumentar a presença do capital estrangeiro no país. Bom, essa daqui está contradizendo a de cima. Se eu falei que está correta, que os rumos nacionalistas, como é que ele estaria querendo botar capital estrangeiro? Então essa daqui a gente já sabe que está o quê? Está errada. Aí você olha aqui, tem alguma que tenha 3? Tem. Bom, por esse raciocínio, a gente já saberia que a resposta é a letra D. Mas vamos continuar para ver se está correto? 4. Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores e de setores do Partido Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente a implementação imediata das reformas de base. Então isso daqui está se ligando a essa. Por quê? Esses rumos nacionalistas estão sendo explicitados durante as reformas de base. As reformas de base seriam essas, de rumo nacionalista, que tentariam implementar um governo, uma forma de governar diferente do que a classe média e alguns outros setores da sociedade estavam interessados. Então a gente tem como resposta certa a letra D. Resposta correta é a número 1, aqui é a 1 e a 4. Você vê, eu vou sempre repetir. Quando tiver essas aqui, de você olhar as afirmativas e tentar marcar qual é a certa, vai naquela que você tem certeza e aí vai eliminando, porque é mais uma forma de você acertar a questão. Vamos para a próxima. 3. Qual das alternativas abaixo aponta características do regime militar brasileiro? A. Bipartidarismo, sempre lembrando, você está falando de bipartidarismo, você está falando de 2 partidos. Falta de democracia, perseguição aos opositores políticos e repressão aos movimentos sociais. B. Democracia, eleições diretas para presidente. Então, assim, o regime militar é também conhecido como ditadura militar. Então, ditadura militar combina com democracia? Acho que não. Então, você já arrisca essa daqui, já sabe que essa daqui está errada. Implantação do socialismo. Não, essa daqui você para por aqui. A ditadura militar, ela chega exatamente para afastar esse medo do comunismo. Então, quando vê aqui socialismo, com certeza está errada. Liberdade de imprensa. Parou. Não tem liberdade de imprensa, gente. Não existe liberdade de imprensa. É censura aos meios de comunicação. Tudo. Novela, rádio, jornal, revista. Tudo era censura. Músicas. Então, uma censura muito grande para você. Você tinha órgãos. Você tinha órgãos especializados em fazer essa censura. De controlar aquilo que poderia ser exposto. Então, você já vê que de cara aqui, ó. A letra D está errada. Mas, ó, valorização do sistema democrático, isso daqui seria já mais uma coisa errada. Apoio aos sindicatos e movimento dos trabalhadores, tudo errado. Existência de vários partidos políticos, está errado porque não era pluripartidarismo, era bipartidarismo. Você só tem 2 partidos políticos. Falta de democracia, a censura muito forte. Perseguição aos opositores políticos e repressão aos movimentos sociais. Essas são as principais características que definem o que foi o regime militar aqui no Brasil. Então, a resposta certa é a letra A. 4. Leia o trecho abaixo de legitimação que os militares procuravam dar aos atos institucionais.
Os autos institucionais, né, os mais famosos são o AI-2 e AI-5. Um implantando bipartidarismo e o outro censura muito forte. Eles eram uma forma dos militares conseguirem botar em prática aquelas ideias que eles tinham que poderiam não estar fundamentadas na Constituição. Então vamos lá. A autolimitação que a Revolução se impôs no ato institucional de 9 de abril de 1964 não significa, portanto, que tendo poderes para limitar-se, se tenha negado a si mesma por essa limitação, ou se tenha despojado da carga de poder que lhe é inerente como um movimento. Por isso se declarou textualmente que os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país, mas se acrescentou, desde logo, que destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo, e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país. Que trecho difícil, né? Um monte de palavra complicada, mas assim, muitas questões vão pegar o texto, como foi feito, como foi declarado, e pedir para você conseguir manejar. Uma coisa aqui que é importante de você pensar é que aqui no meio tá bolchevizar, tá? Dispunha bolchevizar o país. Isso daqui é uma clara referência à Revolução Russa, você onde tem os bolcheviques e mencheviques. É para você ver como o tempo inteiro essa ameaça comunista, esse mundo dividido na Guerra Fria, de um lado o bloco socialista e o outro bloco capitalista, como que isso vai estar muito presente também no discurso dos militares. Vamos ver o que a questão pede. Sobre os atos institucionais, assinale a alternativa correta. A. O AI-2 foi publicado com o objetivo de convocar uma nova Constituinte em 67. O AI-5 foi o mais famoso dos atos, significando o acirramento da repressão, como a censura e fechamento do Congresso. O AI-3 extinguiu os partidos políticos e submeteu o Poder Judiciário ao Poder Executivo. E D. O AI-1 foi publicado com o objetivo de realizar uma eleição para presidente que foi vencida por Arthur da Costa e Silva. Então a gente tem basicamente, né, os que ficaram muito famosos, que são estudados, o AI-5. No colégio, quando a gente vai estudar, geralmente é focado no AI-2, tá? E no AI-5. Então, dentro desses atos aqui, aquele que é importante mais você saber é o AI-5. Por quê? Porque ficou muito marcada para a ditadura militar a questão da censura, a questão da repressão. É claro que o bipartidarismo, né, a extinção dos outros partidos políticos, também é um caminho em direção a essa censura, essa repressão. Só que o AI-5 é conhecido como aquele ato que, de fato, quase que acabou com o restinho de democracia que poderia haver no Brasil. Então o AI-5 é o mais famoso deles, é aquele que é mais falado, mais citado e mais estudado. Vamos agora para a última. 5. No campo econômico, a economia brasileira cresceu muito durante os anos de 69 e 1973. Esta fase ficou conhecida como época do milagre econômico. Qual das alternativas abaixo aponta características desse período? Então, assim, se na parte política você tinha uma grande repressão, uma grande censura, a ditadura militar também é conhecida e é lembrada por um período de sucesso econômico, né? É um milagre econômico. E aí vamos ver aqui o que vai caracterizar esse período. Investimentos nos setores culturais e educacionais, baixo índice de endividamento externo, distribuição de renda de forma justa. Forte crescimento do PIB. PIB, gente, é Produto Interno Bruto. É como se fosse a soma das riquezas de um país, tá? Só para você entender. Investimentos em infraestrutura e elevados empréstimos vindos do exterior com aumento da dívida externa.
C. Elevados investimentos externos, principalmente da União Soviética. Tem coisas assim que você tem que botar na cabeça que se tiver aquilo na questão, tá errado. A União Soviética, bloco comunista. Brasil alinhado ao bloco capitalista e o ditadura militar entra com ameaça comunista. Então, investimento vindo da União Soviética, isso aqui você tem que saber de cara, é aquela assim, água com sabe, que você sabe que não tá café com leite. Isso daqui tá errado. Criação de programas de distribuição de renda, incentiva a reforma agrária, aumento... Não. A questão da reforma agrária, distribuição de renda, não. Foi um momento de grande concentração de renda, tá? Então essa daqui você já sabe que tá errada por causa disso. Então ficamos aqui entre A e B. Investimento nos setores culturais e educacionais. Você pode até ficar em dúvida. Teve investimento? Só que se eu estou falando o tempo inteiro da questão da censura, da repressão, você acha que está investindo no setor cultural e educacional ou está tentando muito mais controlar? Na verdade, o que aconteceu, esse milagre, foi pelo crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, a riqueza, investimento em infraestrutura. Vamos lembrar que, por exemplo, a ponte Rio-Niterói foi construída durante a ditadura militar, elevados empréstimos vindo do exterior e aumento da dívida externa. Então a gente tem como resposta certa a letra B. Então vamos ficando por aqui. Tchau!